jogo virou. Abrangem outros indivíduos que não só mim. STF vai investigar conduta de Sérgio Moro em delação suspeita na Lava Jato. O alto comando da malandragem. Comandantes das Forças Armadas da época de Bolsonaro são suspeitos de receber salário indevido. Exatamente é por isso que o senhor teve tanto apoio. O de cima sobe, o de baixo desce. Relatório mostra que os 5 homens mais ricos do mundo dobraram a fortuna da pandemia para cá. E 60% da humanidade ficou mais pobre. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo, ou melhor, estamos ao vivaço nos canais do Instituto Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube. Salve, salve também você que está nos acompanhando agora pelo canal Com Brasil, rede de televisão por assinatura, né? Pública, na verdade, comunitária, disponível em algumas redes de TV por assinatura. Já estamos aqui a postos, eu e meu parceiro de todas as segundas-feiras. Dia de ter muita coragem, semana começando, Gabi, semana boa para você da comunidade CL, você que está ligado na gente, dia de muitas notícias. E como disse aí o Oliveira, dia de reviravoltas. O mundo gira. Capota. A gente vai começar por aí justamente falando por isso. Esse vai ser o nosso tema principal aqui, né, Chico? Falando sobre essa história aí que relembra os embriões da Lava Jato. Vamos falar da farsa jato, né? A farsa jato. E de uma profecia. Eu vou falar de profecia porque esse vídeo aqui de 2017 é ou não é uma profecia? Vai se cumprindo. Vamos ouvir. Fala, presidente. Certo. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora, eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a empresa brasileira hoje. Tá aí, uma profecia. Começa a se cumprir essa profecia. Prestes a perder o seu mandato de senador no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, numa ação movida, veja, pelo PT de Lula e pelo PL de Bolsonaro, por uso indevido de recursos durante a sua campanha, Sérgio Moro, né? Sérgio Moro agora vai ser investigado por determinação do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Sérgio Moro vai ser investigado por fraude em ações de delação premiada. E, se confirmada essa investigação, vai responder por crimes de coação, chantagem, constrangimento ilegal e organização criminosa. Vai ser condenado por mentir e manipular inquéritos da Lava Jato. E o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Dias Toffoli, pediu a abertura dessa investigação, desse inquérito, contra Sérgio Moro, a cônjuge Rosângela Moro, e pelos heróis da Lava Jato, né, liderados por Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, aquela turma de Curitiba, que posava nos outdoors assim como os salvadores, os paladinos da justiça. Já dizia, acho que Nelson Rodrigues, né? A moralidade é o último refúgio dos canalhas. Pode ser por aí. Bom, no caso do Moro, né, o Tacla Duran, que a gente já falou dele aqui no passado. E com ele também, né? Hein? Dele e com ele também. Acusou de vendas de sentença judicial. Será que Moro vai abrir as contas? Moro gosta muito de dinheiro,
disse numa entrevista o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Sérgio Moro e também Dallagnol, disse Gilmar Mendes numa entrevista à Roda Viva, gosta muito de dinheiro. Será que vai ter que abrir as contas? Né? Quando foi preso Tony Garcia, a gente entrevistou o Tony Garcia aqui falando exatamente do que está acontecendo agora. Lá em 2006, né, no começo, não existia ainda a Lava Jato, um prenúncio de Lava Jato. O Moro deu a ele 30 tarefas, mandando o Tony Garcia grampear para chantagear o Superior Tribunal de Justiça, vários ministros do STJ, desembargadores, o presidente do Tribunal de Contas do Paraná. Tudo vinha para o bolso guardado de Sérgio Moro, segundo Tony Garcia. É o que a Procuradoria quer investigar, Polícia Federal, e que o Supremo autorizou. Né? E outra coisa que apareceu aqui, do Tony Garcia, né, é que ele foi, olha, ele diz aqui, né, posso afirmar e provar perante a Justiça, diz o Tony, que fui obrigado por Sérgio Moro, em conluio com Deltan, Januário Paludo e Carlos Fernando, a dar entrevista à revista Veja em 2005 com acusações forjadas por eles, imputando culpa a José Dirceu. O roteiro dizia que eu fui testemunha ocular de dinheiro em espécie dentro de um jatinho, o qual seria entregue a Zé Dirceu e ao PT em São Paulo. Caso eu me recusasse, seria preso e teria o acordo quebrado, o acordo que o mantinha solto. Nós ainda vamos recuperar, não hoje, mas recuperar vários trechos daquela entrevista do Tony Garcia para a gente, que ele dizia que o Moro mandava ele usar até câmeras em casa para ver com quem que ele falava e o que ele poderia pegar. E querendo atingir gente, outros juízes, né, inclusive juízes federais, desembargadores do TRF4, né, e juízes e ministros do Superior Tribunal de Justiça. Não é? Isso tudo começou a vazar com o Tony e a coisa acelerou com a chegada do juiz Ápio, que depois foi afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba, porque essas investigações, Moro as mantinha sob sigilo. Não é? Diante da gravidade desse acontecimento histórico, diz ele, me sinto na obrigação de me colocar à disposição da defesa de José Dirceu, em me arrolar como testemunha, onde apresentarei provas do início da perseguição implacável de Moro, Deltan e o Ministério Público Federal contra o PT usando José Dirceu. Só posso tornar públicas estas acusações graças ao doutor Ápio, que remeteu meu acordo ao STF. Caso contrário, esses criminosos permaneceriam impunes. Não é? Bom, o Moro tinha um sonho de ser presidente da República. Gorou, como diz lá em Minas, gorou. Ministro do STF também, né? Ele queria ir para o STF. Já está no STF agora, mas sob investigação. E pode lá ficar, não na cadeira de ministro, mas na cadeira de réu. Isso tudo pode acontecer muito mais rápido do que a gente imaginava. Perda do mandato é coisa rápida. E a condenação por outro, o julgamento e posterior condenação por esses crimes todos pode vir. Moro diz que não viu nenhuma irregularidade nas suas ações. Direito de defesa dele. Mas há uma capa interessante da Veja de 2015. Aí, olha só. Retrospectiva 2015. Sérgio Moro, ele salvou o ano. Né? Veja pesquisou 300 sentenças de Sérgio Moro nos últimos 15 anos, descobriu as raízes da determinação e eficiência desse juiz que deu ao Brasil a primeira esperança real de vencer a corrupção. Pois é, tá aí. Veja. Envelheceu como leite. Veja, e outros veículos de imprensa que o colocaram como salvador do ano e salvador do Brasil, está na hora da meia-culpa, né? Está chegando a hora de explicar como é que nós, eu falo nós assim, ampliando isso, a imprensa brasileira, entramos não na Lava Jato, mas na farsa jato.
Eu quero dedicar essa abertura aqui, esse pensamento de hoje, a Luiz Carlos Cancellier, o reitor que se matou depois de sofrer implacável perseguição de Dallagnol, de Sérgio Moro e da delegada Érica Marena, que apresentaram provas forjadas contra ele. E tirou completamente o seu ânimo de viver. Então, esteja onde estiver, Luiz Carlos Cancellier, professor, reitor, isso vai resgatando a sua imagem para o Brasil. É isso, nós vamos começar falando disso, porque tem gente para comentar aí. Opa, Cancellier aí, ó, o reitor que tirou a própria vida, não suportando a pressão moral, né, o escárnio contra ele. Vamos aí conversar com quem sobre isso? Está aí na linha com a gente? Já deve estar por aqui nos aguardando. Rogério também lembrou que a gente tem uma charge para puxar a qualquer momento aqui. Ah, tem uma charge do meu amigo Arueira, olha aí. Arueira, que faz charge lá no 247, tem um marreco voando aí. Um marreco batendo asas. A fuga do marreco. Está aí. Rogério Jordão que nos lembrou aqui no Meu Ponto, nosso editor-chefe, sempre à espreita, sempre a postos aqui. E quem está a postos, inclusive, para continuar essa história do Moro com a gente, é obviamente, né, gente, uma pessoa que acompanhou toda a história da Lava Jato e também que revelou a Vaza Jato. Aqui junto com a gente, Leandro Demore. Boa noite, querido. Salve, salve. Demorou, Demore? Boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo demorou, bem? Demore? Demorei, mas apareci. Não, eu pergunto se demorou a abertura do inquérito contra Sérgio Moro. Vamos trazer um pouco de contexto para o Demore poder comentar. Nem todo mundo acompanhou o noticiário hoje também. Quem acompanhou o editorial está chegando agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou essa abertura de inquérito na corte contra o senador e ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro. Senador, parece que, né, futuro ex-senador. E também os procuradores que atuaram num acordo de delação premiada que foi considerado o embrião da Lava Jato. Isso aconteceu depois dos pedidos da Polícia Federal e também da Procuradoria-Geral da República. É o caso ligado, como o Chico descreveu agora, que foi um relato ao Supremo Tribunal Federal feito pelo ex-deputado estadual do Paraná, o Tony Garcia. E o Sérgio Moro, como a gente já ressaltou aqui, também deu o pronunciamento dele, né? Ele tem direito de defesa, ele disse que não houve irregularidade nesse processo e a gente vai tratar desse caso aqui com o Demore. E a partir de agora, vou refazer a pergunta do Chico Pinheiro, né, Demore? Demorou? Demorou bastante. Vamos lembrar que a gente vai estar passando aí em 2024, a Lava Jato começou em 2014, a gente está falando de 10 anos do começo da Lava Jato, demorou um pouco, né? Bastante, inclusive. E agora, em junho desse ano, faz 5 anos que o Intercept publicou, no dia 9 de junho de 2019, as primeiras matérias da Vaza Jato. Mais de 100 reportagens depois, nós vimos aí algumas repercussões importantes, claro, a soltura do ex-presidente Lula, o próprio Moro foi considerado um juiz suspeito pelo STF, lembrando que o Lewandowski, agora que é o ministro da Justiça, foi um dos principais juízes na época, inclusive citou os diálogos da Vaza Jato no seu voto na declaração de suspeição do Moro. Agora, pairam várias dúvidas em relação aos procedimentos da Lava Jato, não só os divulgados pela Vaza Jato, mas também vários outros procedimentos. Eu vou lembrar 2 aqui. Um deles é o Tony Garcia, que a gente está falando agora aqui. O Tony Garcia, ele alega que ele foi usado pelo Moro, né, instrumentalizado pelo Moro como uma espécie de espião, e isso não é trabalho de delator, né? Um delator tem que delatar o que viu, o que conhece, entregar as provas e deixar que a Justiça faça o seu trabalho, que o Ministério Público faça o seu trabalho, ofereça denúncia, e se for o caso, o juiz vai aceitar a denúncia e aí teremos um julgamento com o direito de defesa e seguir todo o rito legal. Agora, a acusação do Tony Garcia é que o Moro tenha usado ele para, eventualmente, como ele diz, a acusação dele, grampear outras pessoas, de modo que as pessoas não sabiam que estavam sendo grampeadas. Essa é a principal acusação desse delator. Mas há outros problemas também na Lava Jato, né? Vamos lembrar a delação do
do Alberto Youssef, né? O Alberto Youssef, considerado o paciente zero da Lava Jato, o primeiro doleiro a ser preso, o primeiro delator também a confessar os próprios crimes e entregar a outras pessoas. O Youssef já tinha sido delator do Moro no escândalo do Banestado, que era um escândalo que tinha acontecido muito antes da Lava Jato. Ele foi uma espécie de embrião de delação premiada no Brasil, antes até mesmo da lei das delações premiadas, num modelo que o Moro acabou importando da Itália, né? Na Itália você tem toda uma legislação para isso, no Brasil não se tinha, foi ter só mais tarde, e a questão é que o Youssef, ele cometeu um pecado capital que nenhum delator pode cometer, que é voltar a delinquir. Então, o Moro tinha feito um acordo com ele enquanto juiz, durante o caso Banestado, o Youssef participou ali como delator do caso Banestado, e o que se pede a um delator é que ele não volte a cometer os mesmos crimes que estava cometendo e pelos quais deveria ser julgado, pois então que o Youssef volta a delinquir. Antes dele virar delator da Lava Jato, ele delinque mais uma vez em relação à lavagem de dinheiro, evasão de divisas, e aí o Moro aceita uma nova delação. Isso é uma coisa muito estranha, muito esquisita, porque na prática você não pode premiar a mesma pessoa duas vezes por ter cometido os mesmos crimes. O Youssef, na verdade, teria que ter sido retirado as benesses que ele ganhou enquanto delator do Banestado, e ele teria que, no limite, ir para a cadeia, perder os seus bens, pois não foi isso que aconteceu. Ele vira delator novamente, ele é premiado novamente depois de delinquir pela segunda vez em um segundo caso, e o Youssef, a Nelma Kodama e vários outros doleiros, o próprio Dario Messer, que agora a Justiça do Paraguai está em cima dos bens dele no Paraguai, essas pessoas que viram delatores em determinados momentos na Lava Jato, Gabi e Chico, elas saem do processo da Lava Jato com uma pena muito baixa, alguns deles ficam um tempo na cadeia, mas depois saem, e principalmente saem com milhões de reais em bens e dinheiro vivo. Eles ganham o direito à delação e ganham o direito a manter bens e patrimônio que eventualmente adquiriram por conta dos seus casos criminosos. E isso é um absurdo que se coloca desde o começo da Lava Jato. Isso não é uma novidade que a Vaza Jato trouxe, isso é uma coisa que muita gente já apontava. Eu faço sempre um exemplo que eu gosto de usar, que é, graças ao Moro nós ficamos mais familiarizados com isso. O Moro usava o exemplo da Operação Mãos Limpas na Itália, a Mani Pulite, né? A Mani Pulite, ela foi tocada, na verdade, por um procurador substituto da província de Milão. Na época, era uma investigação que inicialmente investigava empreiteiras que tinham construído, que tinham reformado um hospital local em Milão, e aí esse procurador ele começa a abrir investigação e descobre que metade dos partidos da República Italiana estão envolvidos em corrupção. Aquilo causa, obviamente, um cataclismo na Itália. Os partidos italianos eles são refundados, tanto é que os nomes antigos que os partidos italianos conservavam desde lá do pós-guerra, por exemplo, a Democracia Cristiana, que era o partido mais conhecido da Itália, eles se fecham, se refundam com novos nomes, inclusive. E o Moro traz essa ideia para o Brasil. Acontece que a diferença é que os delatores lá não tiveram os benefícios todos que o Moro deu aqui no Brasil. Um outro delator famoso que o Moro gostava muito de usar era o Tommaso Buscetta. O Moro gostava muito de confundir a Operação Mãos Limpas com as operações em cima da máfia italiana Cosa Nostra na Itália, porque o Moro gostava de se comparar ao juiz Giovanni Falcone, que acabou sendo assassinado pela máfia, aí no começo dos anos 90, se não me engano, em 1992, 4 meses depois, o grande amigo dele, parceiro de trabalho, também o juiz Paulo Borsellino, também é assassinado. Primeira coisa que o Giovanni Falcone não tem absolutamente nada a ver com a Mãos Limpas. O Giovanni Falcone era o juiz de instrução de um processo chamado Maxi Processo na Itália, que era um processo, uma investigação em cima da máfia italiana Cosa Nostra. E o Giovanni Falcone, ele consegue abrir uma janela para olhar para dentro da máfia a partir da visão de um delator, que é o Tommaso Buscetta, que é um italiano famoso, morou no Brasil durante 3 períodos, nos anos 50, nos anos 60 e nos anos 70, foi preso pela ditadura militar aqui, torturado, inclusive, pela ditadura militar, e levado para a Itália, e ele se torna um colaborador do Moro. Só que o que acontece com o Tommaso Buscetta, ao contrário das benesses todas que o Moro misteriosamente dá para esses delatores que estão muito próximos dele já, aí a gente pode falar já há mais de 10 anos, no caso do Alberto Youssef. O Tommaso Buscetta, ele perde tudo, ele não fica com um centavo, ele não fica com uma casa, com um carro, com dinheiro na Suíça, com dinheiro em lugar nenhum, com posses no Paraguai, como é o caso do Dario Messer. O Tommaso Buscetta, ele entra no programa de proteção a testemunhas, ele vai morar nos Estados Unidos sob um novo nome, porque ele colabora também com a Operação Pizza Connection nos Estados Unidos, que era liderada pelo então juiz, que depois viria a ser o advogado do Donald Trump, o Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York também. Então,
vejam a diferença do tratamento. O Tommaso, ele tem que se esconder, mudar o seu nome, mudar a identidade, mudar a família dele com muita frequência nos Estados Unidos, até o final da vida dele, quando morre de câncer aos 73 anos na cidade de Nova York. Aqui no Brasil, o Moro é um cara muito mais legal com os delatores, né, o Chico Pinheiro? Delano, Demore, é o seguinte, o Moro hoje está sob uma avalanche de mensagens, de críticas nas redes sociais, é uma verdadeira avalanche, é um maremoto, é um tsunami, né? E ele hoje ficou caladinho. Agora, há pouco, ele soltou um Twitter. Estava muito quieto. O que ele está dizendo? Tem uma mensagem dele nas redes sociais dizendo: não temo qualquer investigação, pois sempre agi com correção e com base na lei para combater o crime, mas lamento a abertura de inquérito sobre fatos de quase 20 anos atrás e ao qual minha defesa não teve acesso, com base nas fantasias confusas de um criminoso condenado e sem elementos que a suportem. Curioso, né? Como existem outras medidas agora, né? Pois é, e é mais de 20 anos, porque isso o Demore pode relembrar para a gente, o Moro já tem suspeitas que vêm lá da Operação Banestado, que a gente nem sabe bem o que é, muita gente não sabe. Se você puder falar rapidamente sobre o Banestado e como é que o Moro estava implicado nisso, né? Claro, Chico, o Banestado era um caso de um banco, né, estadual, desses bancos estaduais, que acaba se descobrindo um esquema lá também de lavagem de dinheiro que envolvia, na época, o que se chamava de Operação Dólar Cabo. Esse Dólar Cabo, depois ele foi proibido no Brasil, você não podia mais fazer ele. E o fim do Dólar Cabo é um pouco o embrião dos doleiros. Eu já expliquei uma vez como funciona a esquema dos doleiros aqui, mas acho que rapidamente para as pessoas entenderem o que é um doleiro. O doleiro, ele é um cara que basicamente tem dinheiro em vários lugares do mundo. Então ele é um cara que tem dinheiro na Espanha, em Luxemburgo, na Suíça, no Paraguai, no Uruguai, nos Estados Unidos, no México. É um doleiro, é uma pessoa que tem condições de ter capital sonante, dinheiro, em vários lugares do mundo. Quando você pratica um caso de corrupção no Brasil, por exemplo, você vai lá e rouba um dinheiro público, ou você é um traficante de drogas, um traficante de armas, você está fraudando licitação, você recebe um dinheiro por baixo dos panos, você precisa esquentar esse dinheiro. Quando é pouco dinheiro, no Brasil, o jeito mais fácil de fazer é com posto de gasolina e restaurante, é o jeito mais fácil de fazer. Agora, quando é muito dinheiro, o que é que os doleiros fazem? O cara chega na mão do doleiro aqui no Brasil e fala: doutor Alberto Youssef, eu tenho aqui 20 milhões de reais que eu preciso esquentar esse dinheiro. O que eu faço com isso? O Youssef fala o seguinte: você dá esse dinheiro para mim e eu vou dar esse dinheiro para você num outro país. Aí essa pessoa vai e abre uma empresa nesse outro país, por exemplo, em Luxemburgo. A pessoa abre uma empresa em Luxemburgo. E aí o Youssef deposita esses 20 milhões de reais na empresa dessa pessoa em Luxemburgo. E aí, a partir desse momento, ela traz esse dinheiro para o Brasil, simulando a venda de serviços ou produtos, por exemplo. Então, ela monta uma empresa aqui no Brasil para fabricar, sei lá, o sorvete. E ela contrata um plano de marketing de uma empresa de Luxemburgo. Então, ela tem que pagar ou receber dessa empresa de Luxemburgo, ou vice-versa. Então, esse dinheiro vem para o Brasil em forma do pagamento de serviços ou produtos. E a partir desse momento, esse dinheiro está quente, porque é aquilo que eu sempre falo, né, Gabi? Quem rouba dinheiro de qualquer modo não quer esconder esse dinheiro debaixo do colchão, quer comprar Ferrari, quer comprar Porsche, quer comprar Rolex, quer comprar joia da Arábia Saudita, quer comprar relógio Cartier, aquela coisa toda. Patek Philippe, essas coisas aí, né? Patek Philippe. Isso, exatamente. Então, esses doleiros, eles são fundamentais nessas operações para a lavagem de dinheiro de montantes muito grandes. E aí, o Moro fala em mais de 20 anos, por quê? O caso do Youssef é um que remonta lá ao caso Banestado, desses casos do Dólar Cabo, que foi feito na época, e o Tony Garcia também é um caso anterior à Lava Jato. O Tony Garcia, ele é pego em um esquema de corrupção no Paraná, também nessa época, e o que ele alega é que o Moro usou isso para chantageá-lo, para que ele pudesse grampear, por exemplo, essas pessoas de modo ilegal. Então, são casos tarefas. que pairam... Viu, Demore? 30 tarefas. 30 tarefas isso foi ilegais, estranhas, né? Exato. Isso, estranhas, exatamente. Isso foi revelado pelo blog da Daniela Lima, mas vamos fazer justiça aqui também. Uma parte dessas revelações veio através do site Brasil 247, no ano passado, publicado uma entrevista lá com o Tony Garcia. Nós sempre dissemos aqui, né, Chico, e eu acho que é importante a gente manter essa posição. Ninguém aqui está falando que o Sérgio Moro
praticou essas coisas. O que nós estamos falando e que finalmente agora vai acontecer é que o Sérgio Moro, como todo ser humano, seja investigado. Há acusações graves em relação a ele. Há uma outra acusação do Tacla Duran. Então vejam só, Tony Garcia falando uma coisa, o Youssef com outros problemas, grampo na cela do Youssef, grampo ilegal na cela do Youssef foi descoberto, isso foi publicado, já é líquido certo, não é mais uma ideia. A cela do Youssef foi grampeada para que se pudesse pegar as conversas que o Youssef tinha lá com o seu advogado. E sem dizer que Sérgio Moro vazou a conversa da ex-presidenta Dilma, né, com o presidente Lula naquela época. Exato. Não é? Do Messias, lembra do Messias? Isso é uma coisa vazada por Sérgio Moro. Como às vésperas da eleição, soltou uma suposta delação de Palocci, como agora vai ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, né, por irregularidades na grana da campanha, porque ele se meteu ao candidato a presidente por um partido, depois mudou de partido e foi candidato a senador, e aí foi juntando dinheiro e, como candidato a senador, gastou muito mais do que podia, né? Tem novidade dessa história, exato, inclusive, viu, Chico? Tem novidade dessa história e o Demori vai falar sobre isso também, porque é mais uma encrenca, na verdade, né? Está correndo contra ele esse processo de cassação no TRE do Paraná, que o Chico comentou agora, e tem na internet uma foto, caso que foi revelado agora pela imprensa também, da desembargadora, a Cláudia Cristofani, que vai participar desse julgamento justamente com o próprio senador Moro. Olha aí a foto. Para quem está nos acompanhando só por áudio, vale agora dar aquela olhada na tela, porque isso está provocou especulações sobre a possibilidade de alguns dos partidos que querem a cassação do Moro pedir a suspeição dela no julgamento que está para acontecer, inclusive nas próximas semanas, logo. E se a Cristofani não puder votar nessas ações que estão atingindo o ex-juiz Sérgio Moro, o TRE no Paraná, então, vai ter que convocar um substituto, que é o desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4. Só que o Gebran Neto e Sérgio Moro são amigos há mais de 20 anos, né, Demori? Esse é outro amigo do Moro. Ele participou da banca de mestrado do Moro. Tem uma relação própria, muito próxima do Moro. Banca de mestrado do Moro? Isso. Mas o Moro conseguiu fazer mestrado. Em que língua? Isso existe. Em que língua? Não sei, isso existe. Eu até fiquei, enquanto a Gabi estava lendo o tweet dele aí, eu fiquei vendo se não tinha nenhum erro de português. Acho que ele passou para alguém corrigir, porque nesse não tinha, viu, Sérgio? Parabéns, conseguiu. Agora, Mi não errou. Falar, Gabi. Mi não errou. Mi não errou. Exato. Eu acabei de falar, Gabi, com o Luiz Pessinin, que é advogado do PT, do Partido dos Trabalhadores, que está muito envolvido no processo do Moro lá no Tribunal Eleitoral do Paraná. E ele me explicou, que era uma dúvida que a gente tinha aqui na produção, se essa desembargadora será a única a votar e se ela pode livrar a cara do Moro. Não é assim que vai funcionar. São 7 desembargadores, os 7 votarão, na verdade, como é um colegiado, geralmente os 6 votam e, se precisar, um 7º vota para desempatar. Ela, o máximo que ela pode fazer é dar um voto favorável ao Moro ou fazer um pedido de vistas. Isso é possível. No entanto, o que me disse o Luiz Pessinin é que a expectativa de todo mundo que está envolvido nesse caso é que não haja pedido de vistas, que o caso, a hora que ele abrir para decisão e para votação, a decisão vai se dar até o final com todos os votos e teremos, enfim, uma decisão em relação a isso no Paraná. Então, a margem de manobra que, eventualmente, uma juíza próxima do Moro possa ter para influenciar é dar um voto, que pode ser um voto vencido, porque lembramos que são 7 desembargadores, né? Ela pode ser vencida no voto, ou, no limite, ela pode fazer um pedido de vistas para prolongar a agonia e sofrimento do Sérgio Moro e para prolongar também a nossa alegria aqui, né, Gabi? Pois é, e a gente vai acompanhando essa história com muita curiosidade também, né, porque vão surgindo vários desdobramentos, Demori. Agora, vamos falar de militares por aqui também. É lógico que o Sérgio Moro vai voltar a ser pauta, é uma das nossas notícias mais importantes aqui ao longo do programa, mas tem uma também bem importante, falando de outra encrenca, porque a gente começou essa segunda-feira só falando de encrenca, né, Chico? 2 altos comandantes militares no governo Bolsonaro, o general Marco Antônio Freire Gomes e também o almirante Almir Garnier. Você lembra dele?
A gente vai te relembrar. Eles receberam de forma indevida um salário extra do governo durante 6 meses. Essa denúncia é do jornal O Estado de São Paulo. Demori também acompanhou de perto essa história, né, Demori? Qual que é a gravidade desse caso que está sendo apurado agora? Olha, para as pessoas entenderem, é muito simples. Os doutores aí, militares, primeira coisa, esse Almir Garnier é o comandante da Marinha durante o governo Bolsonaro até o final de 2022, que, segundo reportagem do Financial Times, publicado no ano passado, foi o cara que, ao ser indagado em uma reunião com todos os comandantes militares, a qual estava presente, inclusive, o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito do Bolsonaro, ao serem indagados ali se topariam ou não uma aventura golpista nos moldes daquela tal minuta golpista encontrada com o secretário de Segurança. O Anderson Torres. Isso. Segundo essa reportagem, essas declarações, o Almir Garnier foi o cara que falou sim, vamos embora, Bolsonaro. O que o senhor quiser fazer, a gente vai fazer. Tem que impedir a posse do Lula, vamos impedir a posse do Lula. A minha tropa está pronta para aderir a um chamamento do presidente. Teriam sido as palavras dele. Exatamente. Lembrando que foi da Marinha, aqueles tanques, que no dia da votação do voto impresso, em Brasília, quando o Bolsonaro recebe um convite das Forças Armadas para um evento, com aqueles tanques fumacentos lá em Brasília, na Esplanada, são tanques da Marinha. Eu passo frequentemente por esses tanques aí, Chico, lá no Lago Sul, quando eu estou em Brasília, eu me hospedo num flatzinho lá, e toda vez que eu passo justamente pelos tanques fumacentos lá, que estão estacionados lá num local da Marinha, que tem campo de futebol, na beira do lago, aquela coisa bonita que militar gosta, né? Bem bonitinho, bem pintadinho, bem organizado. E aí, esses caras, para as pessoas entenderem o que aconteceu, eles saíram do governo, e aí eles declararam que tinham emprego em empresas privadas. E com isso há um mecanismo aí nas Forças Armadas que, se você tiver um convite de uma empresa privada para trabalhar, por 6 meses você ganharia uma bonificação das Forças Armadas. Acontece que os repórteres do Estadão apuraram, e vou só fazer um parênteses aqui, eles apuraram falando que as empresas nunca empregaram esses caras. Então, aparentemente, eram contratos, digamos assim, fictícios, né? Os caras apresentaram isso como desculpa para ganhar essa grana. Eu vou só fazer um parênteses aqui, Chico e Gabi, sendo muito respeitoso, como sempre, tá? Quem assina essa reportagem é o Tarso Lohan e o André Schauders, são os mesmos repórteres da Dama do Tráfico. Eu não quero pegar no pé de ninguém, mas assim, por correção com o nosso público, com a nossa comunidade, eu fico com 2 pés atrás em relação às matérias assinadas por eles depois da Dama do Tráfico, porque não foi a última, teve outra na semana passada também, uma matéria cheia de erros, cheia de problemas, falando de um novo orçamento secreto no governo federal, o que depois se provou não era secreto, os nomes dos deputados estão lá aprovados, então assim, repórteres... Só para as pessoas se lembrarem, né? A Dama do Tráfico é a mulher daquele traficante lá do Amazonas que esteve numa reunião com um servidor do Ministério da Justiça, indicada pelo governador do Amazonas, né, e que quiseram jogar, né, um conluio do governo com traficantes nas costas do Flávio Dino. Só para lembrar disso, né? Exatamente. Então eu só espero, Chico, que dessa vez eles tenham feito um bom trabalho e principalmente a editora deles em Brasília tenha feito um bom trabalho também. E para não, né, só para não deixar a nossa audiência no escuro, acho importante a gente falar isso, né? Porque a notícia tem procedência. Ela vem do jornal do Estado de São Paulo, que tem errado muito, né? Para a gente ficar aqui em termos mais tranquilos, né? Tem errado muito em relação às matérias que tem feito nos últimos tempos. E esses 2 repórteres em especial têm um histórico recente aí que não é um bom histórico em termos técnicos de jornalismo, para ninguém chorar em rede social depois que eu estou expondo colega e blá 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 e mimimi. Não é isso. Estou falando que nós temos, sim, que ter um olho a mais em cima do trabalho desses repórteres, principalmente se eles são editados na editoria de Brasília, que é uma editoria que já se provou que tem muitos e muitos problemas. É do mesmo lugar, Chico, onde saiu a outra matéria do ano passado, dizendo que o Lula tinha liberado $1 bilhão de empréstimo para o Maurício Macri vencer a eleição. Matéria que se provou depois, de novo, também incorreta. Então, como esse pãozinho vem do mesmo lugar da outra padaria que fez os outros pãozinhos, então é só para a gente cuidar para comer um pedacinho antes para ver se não está estragado. Mas se a matéria estiver correta, é um escândalo, né? Pois é, e lembrando que você falou aí do almirante Garnier, esse que diz que teria dito, né, que estava com a tropa pronta para dar o golpe, esse
era o comandante da Marinha que se recusou a comparecer à posse do presidente Lula. Né? Isso. E que, naturalmente, fica sob suspeita também da minuta do golpe, dos atos do 8 de janeiro. Isso tudo vai ter que ser apurado ainda, está sendo apurado, né, pela Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Nesse caso que está sendo apurado aí pela reportagem do Estadão, em um dos casos que eles relatam, a partir dessa consulta da Comissão de Ética Pública, os valores recebidos na quarentena passam de R$100 mil. Isso em um caso, né? A gente está falando de várias denúncias e também um deles, além dos militares, um dos nomes é o Garigan Amarante Pinto, também um dos beneficiados aqui. Ele foi nomeado como diretor de ações educacionais do FNDE em junho de 2020 e também ligado ao presidente do PL, né, o Valdemar Costa Neto, Demore. E a gente pode imaginar também, Gabi, de novo, caso a reportagem esteja correta, e esperamos que esteja, pelo amor de Deus, em algum momento esses dois precisam acertar, né? Então vamos torcer para que esteja correta a matéria. O governo Bolsonaro teve 6.500 militares na máquina pública. Então, eu posso imaginar que esses aí não são os únicos, né, Gabi? 6.500 militares, se você colocar assim, ó, se 10% fez coisa parecida, a gente está falando de 650 militares que pegaram dinheiro público quando não deveriam ter pegado. Então, acho que vale a pena uma investigação um pouco mais detalhada, inclusive talvez aí no Tribunal de Contas da União, né, ou até mesmo da Polícia Federal, se for o caso da Polícia Federal se meter nisso, mas aparentemente parece mais uma investigação do Tribunal de Contas da União. Esse é o Garigan, que está na tela agora, para quem está nos acompanhando. Inclusive, o general Freire Gomes, ele consultou a Comissão de Ética Pública no dia 20 de março do ano passado, 3 meses depois que ele deixou o comando do Exército, e aí ele informou, aqui de acordo com o Estadão, pretender atuar como consultor de empresas, vendendo produtos estratégicos para as Forças Armadas, participar do conselho da Abrablin, administração, da Associação Brasileira de Blindagem, Abrablin, de quem diz ter recebido uma proposta formal, só que aí a Abrablin negou que tenha feito essa oferta para ele. Esse aí está metido nesse negócio. Tem um outro general, né, que estava vendendo e recomprando só para dar um exemplo aqui, joias nos Estados Unidos, né, o pai do tenente-coronel Cid. É danado, é muita história envolvendo gente de várias estrelas do oficialato brasileiro. O Almir Garnier Santos, que também é o nosso velho conhecido, como o Demori disse, que foi o que se mostrou ali pronto para atender a solicitação, né? Solicitação que na época a gente estava falando de um golpe. Ele disse ter recebido uma proposta formal para trabalhar como consultor no SIND, Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. E aí o sindicato depois disse para a reportagem do Estadão que não houve contratação para o quadro de pessoal nem para a prestação de serviço, especificamente para o SIND desde 2022 até o momento. Então, também vai ter que dar explicações depois dessa reportagem aí. O mais curioso disso tudo, Gabi, é que se tudo estivesse certo, mesmo assim estaria errado. Por quê? Vejam o movimento de porta giratória que esses militares fazem. Eles vão para a reserva e imediatamente vão trabalhar na iniciativa privada em empresas que eventualmente fazem negócios com o governo. Ou seja, eles ficam dentro da máquina pública durante décadas. Quando termina a carreira deles, eles vão vender serviços de lobby, porque eles têm todas as informações. Você imagina, sai o Almirante Garnier, vai trabalhar numa empresa de blindados, não sei o quê. Gente, na próxima vez que tiver uma licitação para vender blindados para o governo, o Garnier vai chegar e falar, olha, a gente lá, eles compram esse tipo de blindado, é assim, o cara que resolve isso aqui é o fulano de tal, o cara da tesouraria é meu amigo, o fulano não sei o quê. Não estou falando do Garnier, estou fazendo aqui hipoteticamente, né? Então, para além de tudo, se tudo isso estivesse certo, ainda assim estaria errado, seria muito bom a gente discutir, inclusive, que oficiais do mais alto oficialato, que passaram décadas nas Forças Armadas, ganhando dinheiro das Forças Armadas, que se aposentam com um salário integral, essa gente não pode de jeito nenhum ir trabalhar na iniciativa privada. É um absurdo, porque eles mexem com segredos estratégicos do Estado brasileiro, se aposentam com salário integral justamente para que tenham um conforto financeiro e não precisem trabalhar para a iniciativa privada, que depois vai participar de licitações com o governo federal. Muitas vezes se metem em empresas de segurança privada, né?
É muito comum isso também. Segurança privada. Isso. E vem com a chancela, nós fomos. Mas é bom você ficar com os 2 pés atrás mesmo, Demore, porque a matéria não só vem dos repórteres da Dama do Tráfico, né? Como vem do Estadão. Eu quero só lembrar aqui, en passant, que eu resgatei aqui o editorial do Estadão hoje, falando sobre Marielle, né? E ele joga suspeitas sobre o comportamento do Estado de São Paulo, joga suspeitas sobre o comportamento do ministro Flávio Dino. Vou ler só o finalzinho aqui. Seria ingênuo, infelizmente, esperar que o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, por suas sólidas relações com o lulopetismo, atue de modo muito diferente do seu antecessor. No entanto, roga-se, ao menos, que Lewandowski faça o seu perfil mais discreto, um padrão na sua pasta, e que isso se traduza numa chefia da Polícia Federal menos verbosa e menos militante, já terá sido um avanço. Quer dizer, o Estadão, quando a Polícia Federal atua para investigar esses abusos todos que a gente está falando deles aqui, todos, né? Isso incomoda o Estadão, ou a quem manda no Estadão, ou a quem bota a grana para fazer funcionar o Estadão. Então, tudo que vem do Estadão, velho, é bom você botar mesmo os 2 pés, as 2 mãos para trás, a cabeça, e opa, cuidado aí. É isso aí, o Estadão passa por um processo rápido de gazetificação do Paraná, né? Está cada vez mais parecido com a Gazeta do Povo lá do Paraná. Ou com a Jovem Pan. Ou com a Jovem Pan, né? De jovem panização, isso é uma coisa a olhos vistos. E Chico, eu não sei se você ou a Gabi lembram, mas eu vou falar da minha memória aqui, tá? Eu sou jornalista desde 1996, o Chico um pouquinho antes disso, começou em 94, e a Gabi começou bem depois. 70, meu amigo, 70. Aí, não, Chico, não precisa entregar, Chico, não precisa entregar, deixa assim. E aí, Chico, eu não lembro de outro momento da história do tempo em que eu sou jornalista em que a Polícia Federal é mais célere e calada do que esse primeiro ano do governo Lula. Os caras estão calados, o diretor da Polícia Federal quase não dá entrevista, não tem aquelas coisas espetaculosas com release para a imprensa, chamando todo mundo com PowerPoint, com não sei o quê. Eu não sei de que mundo paralelo esses jornalistas do Estadão vivem, né, os editorialistas no caso agora, mas claramente é uma pegação de pé com o governo do PT e principalmente com o Flávio Dino, que eles odiavam, e para o deleite da população brasileira, Flávio Dino está no STF, Chico. Pois é. E Lewandowski vai cumprir o seu papel no Supremo, não para agrado do Estadão, né, Demore? Mas vai. Vai assumir em breve e a gente vai continuar acompanhando. Demore, vou me despedir de você até amanhã, querido, porque Chico Sá vem aí conversar com a gente agora. Um beijo, até amanhã. Beijo pra vocês, eu vou deixar um beijo antecipado aqui pro Chico Sá, tô com saudades dele também. Beijo. A gente também. A gente também. Olha ele aí. Opa, beijo Demore, beijo Gabi, beijo Chico, beijo audiência. Meu querido, boa noite para você. A gente vai continuar falando, a gente estava aqui falando de ex-militares do governo Bolsonaro, né? A gente vai falar no caso agora do próprio, né? Do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nesse final de semana deu uma estocada no presidente do partido dele, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Isso porque, numa entrevista, o Valdemar, ele elogiou o presidente Lula. Olha só o que ele disse. A gente tem o vídeo aqui separado. Chega a ser nenhum elogio, hein, Gabi? Mas, vamos ver o que ele falou. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. O Lula foi bem no governo também. E elegeu a Dilma depois, ué. Agora, é completamente diferente o Lula não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. Essa entrevista foi no dia 15 de dezembro para o podcast O Diário. E aí o Bolsonaro respondeu. Vamos ver o que ele falou. Fogo no parquinho! Fogo no parquinho! Mas a política, né? Eu acho que o PL vai vir forte e isso vai fazer diferença lá em 2026? Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problemas tem.
Essa semana tinha um problema sério, não vou falar com quem. Não, se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. Eu vi. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Não vem. Gente. Olha, o Bolsonaro só consegue sobreviver, existir, porque tem um Lula para ele falar, porque senão não tem nada para dizer esse cara, nada. Chico, você matou a charada, senão ele não existe. Agora, ele não vai implodir coisa alguma, ele recebe deste senhor, das mãos do Valdemar Costa Neto, para quem não sabe, é o presidente do PL, é o senhor que deu emprego a Michele e ao Bolsonaro. Eles recebem do nosso dinheiro, do dinheiro público, juntando com ajuda para moradia, com regalia, etc. O casal recebe mais de R$100 mil por mês. Do fundo partidário, dinheiro nosso. Então, fez isso aí, gravou esse videozinho para agradar a essa pequena audiência que estava com ele aí, nesse alpendre aí. Mas, olha, vai ficar tudo como está, não vai abrir mão dessa renda familiar altíssima, que é dinheiro nosso, repito, é dinheiro público. O Valdemar só tira do cofre público, do fundo partidário, e repassa para as mãos do Jair Bolsonaro, que é empregado do PL, e da Michele Bolsonaro. Então, não vai implodir nada, é só aquele arroubo de sempre, aquele arroubo bolsonarista que a gente está acostumado desde o cercadinho lá de Brasília, daquelas entrevistas. Ele faz esse desabafo aí para dar uma satisfação ao público dele, né? Mas na hora H vai continuar no ar-condicionado do Valdemar, vivendo com o Valdemar, porque ele ama o Valdemar. O Valdemar pega dinheiro público e dá na mão dele todo mês. É isso que o Bolsonaro quer desde que começou como vereador no Rio de Janeiro. Bolsonaro só quer isso, ele quer ali uma mata aqui, outra lá, e vai tocando a vida dele. Besta de quem o segue. Meu Deus, gente. Inclusive, tem um momento ali do podcast, né, Chico, que ele está conversando, o Valdemar Costa Neto, ali com o entrevistador, e parece que ele está chocado, né, com a resposta do Valdemar Costa Neto. Se você parar na cara dele, ele está assim... Mas o que você está falando? É sério isso que eu estou ouvindo? Mas o Valdemar elogiava atenção ali. O Valdemar elogiou os 2 primeiros mandatos do Lula, disse que foi um grande presidente, né? Só falta agora cantar. O Valdemar é nosso, diga lá. Diga lá, Chico. Agora Chico e Gabi, o entrevistador, que é o Diário da Região, é dali da área geográfica eleitoral do Valdemar, da região de Mogi das Cruzes, né? Ele conhece bem o Valdemar, sabe que o Valdemar faz jogo para todo lado. O Valdemar estava dentro do governo Lula. Se tiver governo, ele aos pouquinhos ele vai cavando ali uma brecha, já vai estar no governo também, porque ele não pode ver um governo que ele entra. Mas, no cenário atual, ele é supostamente o líder do maior partido de oposição do país, né? Realmente, o senhor que eu entrevistava tem motivo para ficar espantado. Pô, tudo bem que você pense assim, mas dizer assim na cara, isso talvez possa deixar o Bolsonaro chateado. Ficou chateado, vai. O Bolsonaro vai fazer esse teatro, esse pequeno teatro, e o Valdemar vai dar aquele abraço. O Valdemar é aquele politicão à moda antiga, dá aquele abraço, aí fala que essa mídia, Bolsonaro, adultera tudo, e vai seguir. Escute o que eu estou dizendo. Bolsonaro não sai da sombra. Onde tem uma boa sombra, com muito dinheiro e dinheiro público, que ele não precisa trabalhar. Imagina, é o sonho dele. Assim ele passou todos os mandatos dele na Câmara. Ele não gosta de pegar no pesado. Ele nunca deu um dia de serviço para ninguém. Então, ele vai lá. Você acha, Chico, Gabi, que ele vai largar essa mamata do PL? Para voltar.
Pois é. Ele fez um ali, esperneou, né, para mostrar que não voou, não gostei e tal. Vai seguir no PL, na sombra, recebendo a grana dele e vai-se embora. Pois é, aí fica falando, não, vai tomar uns 51 lá com ele, né? Falou pro Valdemar, né? Vai tomar uma cachaça com Lula. Né? Com aquela ele é que faz média. Ele é que fazia a média, comendo frango com farinha e caldo de cana, não sei onde, né? Aquela lambança toda. É inveja, né? Ele fica dizendo que Lula toma 51 na esquina, que aconselhando o Valdemar a tomar uma 51 com ele. É inveja, porque Lula é podre de chique hoje, vive em conferências internacionais, é um dos políticos com maior prestígio no mundo, e ele fica tentando rebaixar Lula a essa condição de bebedor de pinga, sabe? Com aquele velho folclore ainda da eleição de 89. Nossa, isso é antigo, isso tinha algum sentido na eleição de 89, Bolsonaro. Você está muito atrasado, meu filho. E é como se... Você pode beber uísque, champanhe, vinho, mas pinga não. Isso é um baita de um preconceito contra a pinga. A pinga e o povo, né? E o povo. Agora, na hora que preconceito social, agora, na hora que quer se aproximar do povo, faz cena, né? Comendo pizza em pé no meio da rua em Nova York, ou, né, tomando caldo de cana e comendo farofa de frango e pastel. Quer dizer, é tudo... Deixa pra lá. É tudo política, né, gente? Vamos combinar. É tudo política. Agora, ô Chico... É tudo política. Pode fazer sua consideração aí, querido, mas eu queria falar de um assunto muito sério agora. A gente até trouxe aqui também no ICL Notícias Primeira Edição, Demore também falou a respeito disso no Desperta. A Oxfam trouxe um relatório mostrando que o mundo está ainda mais desigual. Você está vendo aí a chamada do nosso site, serienoticias.com.br. Esse é um relatório chamado Desigualdades S.A. Tem dados, assim, assustadores. A fortuna dos 5 bilionários mais ricos do mundo, mais do que dobrou de 2020 para cá, né? Enquanto 5 bilhões de pessoas empobreceram, ou seja, 60% da humanidade ficando mais pobre. É lógico, né, que eu estou falando com você. Nós ficamos mais pobres, né? Só um parênteses, né? A Oxfam foi fundada há quase 80 anos, há 81 anos, na Oxônia, no Reino Unido, né? Tem sede hoje em Nairobi, no Quênia, e a Oxfam Internacional é uma confederação de 19 organizações e mais de 3 mil parceiros. A Oxfam atua em mais de 90 países, buscando soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça. Então, a Oxfam é isso, só para quem não sabe. Ela vive fazendo esse tipo de pesquisa. Excelente. A Oxfam é uma entidade, né? E ela traz sempre esses dados. Exatamente. É muito importante que a gente traga essa consideração aqui para a gente saber de quem a gente está falando. Agora, olha só, a gente está falando aqui da riqueza combinada do Elon Musk, o Bernard Arnault, Jeff Bezos, tem também outros nomes talvez menos conhecidos, mas o Jeff Bezos, você também sabe quem é, o Elon Musk também, Larry Ellison e também o Mark Zuckerberg, você sabe, né? O Zuckerberg é o dono do Facebook, os 5 homens mais ricos do mundo. Aumentou essa riqueza combinada em 464, então vamos lá de novo, né? Só porque eu dei uma engasgada aqui, 464 bilhões de dólares, ou 114% desde 2020. Gente, esses bilionários, eles são grandes, né, donos de grandes monopólios. A gente está falando aqui do Bernard Arnault, do Jeff Bezos, né, donos dessas redes X, o Twitter, Facebook, WhatsApp, são plataformas gigantescas. A gente está falando das Big Techs. E a gente tem também um perfil especialmente dos homens monopolistas. Vou pedir aqui para o Gabriel Vento colocar algumas dessas artes aqui na nossa tela. O Bernard Arnault, por exemplo, é presidente da Moët Hennessy, Louis Vuitton. Arnault possui um patrimônio líquido de 191,3 bilhões de dólares. É o segundo homem mais rico do mundo. E ele detém 22% do mercado mundial de produtos de luxo.
É disso que a gente está falando. Porque quando a gente fala de números grandes, às vezes a gente não tem a dimensão do que a gente está falando. Mas quando a gente compara com os mais pobres, fica mais fácil de ver o quanto a gente está ferrado, para não falar nada pior aqui, em comparação com esses caras, né? Com esses homens brancos. Coincidência só, viu, gente? Isso daí é coincidência. O Jeff Bezos, dono da Amazon. Bezos possui um patrimônio líquido de 167,4 bilhões de dólares, sendo a maior fornecedora, a Amazon, mundial de serviços de computação. A empresa dele está no centro do comércio eletrônico, produzindo agora séries de televisão, que a gente acompanha, né? A Amazon Prime. Aliás, o Amazon Prime, né? Tem também o Aliko Dangote, tem o Júlio Ponce Leroux, que são outros aqui bilionários, mas eu vou pedir para o Chico já ir comentando, daqui a pouco a gente traz os outros destaques aqui, eu trouxe pelo menos os mais famosos, os nomes mais conhecidos, para a gente ter uma ideia de quem a gente está falando, né, Chico? Exatamente, Gabi. O Chico falou da origem da Oxfam Internacional, e aqui no Brasil ela é dirigida pela Kátia Maia, que é uma socióloga e que ela é do conselho do ICL, do Instituto de Conhecimento Liberta, aqui, que nos guia aqui nesse noticiário de todos os dias às 18h. Então, a Kátia apresentou essa pesquisa hoje com o Eduardo Moreira no ICL1. Eu aconselho, foi uma aula dos dois sobre desigualdade no mundo. E nessa aula tem um ponto que é crucial. Tem aquela visão mais ou menos romântica ou ingênua, vamos dizer assim, de que bastaria o esforço, a luta, o suor de cada um, que a gente chegaria também lá, que a gente ficaria rico e, assim, romanticamente, diminuiríamos a desigualdade. Eu vou dizer para quem pensa assim que, olha, sinto muito, mas não será dessa forma, não tem como ser dessa forma. Para diminuir a desigualdade, como ressaltaram o Eduardo e a Kátia, vai ter que diminuir a riqueza desses caras, vai ter que diminuir a riqueza desses barões. O mundo não vai mudar se não tirar um pouco dessas pessoas. A conta não fecha, não vai ter mundo, o mundo acaba. O mundo que já está pegando fogo, ele acaba. Se todos nós fôssemos produzir uma riqueza ao ponto de diminuir a desigualdade no mundo sem ter que tirar desses caras, desses barões, desses donos do mundo. Então, aquela velha visão romântica, basta você trabalhar, os ricos dão emprego, os milionários dão emprego, temos que defendê-los, que é uma visão que é muito em voga no Brasil, né? Os mais pobres acabam defendendo muito os milionários, na vã ilusão de que o mundo pode ser mais igualitário, porque cada um desses milionários vai dar 1 milhão de emprego para todo mundo. Primeiro que no mundo tecnológico de hoje, no mundo do Jeff Bezos, não cabe tanto empregado assim na Amazon, não cabe tanto empregado assim no Twitter do Elon Musk, sabe? Ou da Tesla. Então, essa conta não fecha. Vamos acabar com essa ilusão. Por isso da preocupação enorme da Oxfam, dizendo que vai ter que ter alguma mexida. Será uma mexida tributária, como o Brasil tentou fazer aqui, e mal conseguiu arranhar a riqueza dos mais ricos? Ou será de outra forma? Eu não tenho a receita, mas alguma coisa vai ter que mudar. Lembra, Gabi, daquele mundo que nos prometeram depois da pandemia? Opa! Que ia ser um mundo cor-de-rosa, que o mundo ia mudar, que não ia ser mais injusto? Foi completamente o contrário. Chico, esses caras ficaram mais ricos ainda na pandemia. Se você correr para o Brasil, a mesma coisa. Pegue o pessoal das Americanas. O trio das Americanas está entre os 5 mais ricos do Brasil. Chico, eles só fizeram fortuna. Chico, e os 6 homens mais ricos do Brasil, os 6 homens mais ricos do Brasil,
tem uma fortuna igual a 40% dos brasileiros. A 40%, quer dizer, seria 160, não, 40%, 80 milhões de brasileiros. 80 milhões de brasileiros, não é, têm a fortuna, têm o patrimônio igual a 6 brasileiros, apenas 6. Essa desigualdade, ela é absurda, ela é completamente absurda. E não pode dar certo. Exatamente. Agora, você pega a reforma tributária, né? A gente teve foi o possível, foi a reforma que deu para fazer na negociação com o Arthur Lira, na negociação com o Centrão, na negociação com a Fiesp, com as federações de indústrias e etc. Foi o que deu para fazer. Mas mexeu ali, digamos, um pouquinho, porque vai ter um pouco mais de imposto da camada mais rica. Mas não chega nem perto de resolver o problema. A gente teria que ter uma reforma tributária pensando em resolver, porque no romantismo que rico vai dar emprego para pobre, isso não bate, essa conta não vai fechar nunca. Vai dar emprego, sim. Vai dar emprego pagando um salário, talvez menos do que um salário mínimo, né, sem nenhum direito trabalhista. Não vai dar emprego. Por isso que a Amazon, né, Chico, você falou sobre a pandemia, a Amazon cresceu horrores, porque todo mundo pedia pela internet, engoliu os mercados. Não vai dar emprego, porque o mundo hoje é mais moderno. O mundo hoje é do empreendedor. Verdade, de si mesmo. Pessoal do iFood, que anda de bicicleta, pessoal do Uber, né? As meninas que têm que recorrer muitas vezes ao OnlyFans, esses sites, né? E tem uma turma de magnatas se enriquecendo em cima disso. Olha, o motorista de um carro de aplicativo, ele faz uma corrida de R$50 e deixa 15, 20 para o aplicativo. Quer dizer, ele trabalha 30% para o aplicativo e depois é que ele vai receber o dele. E não tem nenhum seguro, e não tem nenhuma garantia, né? E como gosta de dizer o presidente Lula, aquele que vai na bicicleta, vai levando a comida dos outros, né? Vai sentindo o cheiro da comida que ele não vai comer, e às vezes ele está com fome. É o mundo dos empreendedores, gente, dos empreendedores. Exatamente, você tocou num ponto, Chico, que é crucial também, que são esse subemprego, né? Esse precariado nacional que a gente está criando com Uber, iFood e etc. Que é uma camada completamente desprotegida. Se uma pessoa dessa, que traz nossa comida de bicicleta, adoece, essa pessoa morre, essa pessoa está desamparada de tudo, não tem plano de saúde, não tem seguro algum e não vai sequer poder trabalhar no dia seguinte, ela não vai ter a renda do dia seguinte. Então, são esses serviços que têm feito esses super bilionários mundo afora. Empreendedores de si mesmos. Cresceu muito na pandemia, aquela que prometia distribuir, né? Cresceu muito ali. Gente, exatamente. Como diriam... Pandemia, a ilusão de que teríamos outro mundo, um mundo mais humanizado, mais preocupado com os mais pobres, um mundo menos desigual, tudo aquilo que nos prometeram naquelas matérias românticas durante a pandemia, nada disso chegou até agora, Gabi. Estou esperando esse mundo que me prometeram. Chico, as meninas, a gente estava falando aqui das meninas, eu lembro das meninas que lá na década de 90 já, assim, fizeram também uma profecia que o de cima sobe e o de baixo desce. Não é à toa que veio aqui na nossa abertura, né? Porque elas estavam certas. Vamos seguir com os nossos assuntos por aqui? A gente vai voltar a falar de Sérgio Moro e para isso eu vou convidar o Fernando Fernandes, doutor Fernando Fernandes, que é advogado aqui. Faz tempo que a gente não vê o doutor Fernando Fernandes no ICL Notícias. Doutor, obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, prazer falar contigo. Prazer é meu. Feliz 2024 para vocês.
E é um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso te receber, doutor. Vamos voltar a falar de Sérgio Moro, desse inquérito no Supremo Tribunal Federal que foi pedido pelo ministro Dias Toffoli e também o caso da foto da desembargadora no TRE. Queria te ouvir primeiro a respeito do inquérito, doutor. Qual que é a sua avaliação? A gente finalmente parece que está encaminhando para ter pelo menos algum tipo de, não interrogatório, né? Algum tipo de investigação a respeito disso, doutor? Eu estou aqui na minha frente com a decisão do ministro Dias Toffoli, que determina a investigação em relação ao Sérgio Moro. Primeiro, o pedido de investigação foi um pedido feito pela Procuradoria da República. E esse pedido tem passagens de uma extrema gravidade de que as denúncias feitas pelo Tony Garcia é de que o Sérgio Moro se utilizou dele para perseguir, gravar ilicitamente seus desafetos, inclusive do Tribunal Regional Federal, desembargadores daquele tribunal. Quer dizer, colocou, como já se sabe, o Tony Garcia para fazer parte de atos, inclusive, promíscuos em relação a isso. Ou seja, a investigação é sobre um abuso de autoridade, a realização de uma organização criminosa com o envolvimento de procuradores do Sérgio Moro na perseguição de desafetos dele e na armação em relação ao grande negócio que virou a delação premiada, com o envolvimento, possível envolvimento da sua mulher e de um advogado, seu compadre, ou seja, um desvio de sua função pública mais grave até do que a mancha que ele já tem declarada pelo Supremo Tribunal Federal em relação a um juiz parcial. Aqui se fala em desvio de finalidade dele, em abuso de autoridade, realizando uma organização criminosa de extorsão e de persecução de desafetos dele, inclusive no Poder Judiciário. Chico? Bom, professor, eu quero lembrar também, boa noite para o senhor, eu estava revendo hoje uma entrevista do ministro Gilmar Mendes e falando que Moro e a turma da Lava Jato, os procuradores, né, o ministro Gilmar Mendes, eles gostam muito de dinheiro, Há suspeita também de enriquecimento dessa turma ou de tentativa de enriquecer? O Gilmar Mendes fala muito bem em relação à formação de um estamento de poder. E veja que são várias ações, desde a tentativa de um desvio de uma multa bilionária da Petrobras, contra a Petrobras, na verdade, que os procuradores da República forneceram a autoridades americanas elementos sigilosos das investigações brasileiras, contribuíram ilicitamente com autoridades americanas, os recebendo no Paraná, fora dos ditames legais, contra a soberania nacional, só não receberam parte desse acordo que a Petrobras fez no exterior e foi obrigada a fazer por eles terem agido contra os interesses nacionais, porque o ministro Alexandre de Moraes suspendeu isso logo na pandemia, e agora se verifica que, cada vez mais, que o esquema de delação premiada desviava valores para advogados escolhidos delacionistas, não aqueles advogados que brigavam contra os abusos, mas aqueles escolhidos pelos procuradores da República e por Sérgio Moro,
que, tenho dito e repetido, a hora que se abrir a caixa preta, que são os processos sigilosos de sequestros de bem, vai se verificar como o Sérgio Moro e os procuradores liberavam valores assim que os delacionistas, advogados, faziam as delações, para que esses advogados recebessem em lesão, seja os interesses nacionais, seja o próprio interesse da Petrobras. Chico Sá. Isso. Boa noite, doutor Fernando Fernandes. Bom voltar a falar contigo. Doutor, eu notei pelo Twitter do Sérgio Moro que há uma certa aposta em que o caso possa prescrever. Ele falou ali isso já tem 20 anos. Eu senti uma torcida infinita pela prescrição. Esse caso pode já prescrever e não dar em nada, porque o Twitter do Moro só me remeteu a esse sentimento. Olha, o Moro está minimizando o problema, mas o problema é grave, porque, veja, a questão do Tony, quando se fala em organização criminosa, em crimes graves de corrupção e etc., a prescrição são longuíssimas. Mas mais do que isso, os crimes que estão sendo investigados são crimes continuados, que foram efetivamente praticados até o momento que o Sérgio Moro deixou o cargo, que foi outro dia, para o direito penal. E prosseguiram com suas participações, mesmo enquanto não era mais juiz. Veja, quando ele saiu da magistratura, não é à toa que ele foi recebido pela Álvares e Marçal. Exatamente porque há ali também uma suspeita de que ele teria recebido valores decorrentes da sua atuação como juiz. Veja, da mesma maneira que ele praticou atos que, na minha visão, podem ser caracterizados até por prevaricação, porque ele praticou atos como juiz que gerou um benefício da corrupção, que não é só dinheiro, e é o seu recebimento do cargo de ministro da Justiça. Porque, veja, nós ficamos muito focados em corrupção por recebimento de valores. Mas a corrupção é recebimento de qualquer vantagem. Receber um cargo posterior em razão da sua atuação como juiz é corrupção. E me pergunto, e ser beneficiado com um cargo no qual ele recebeu valores de uma empresa que passou a prestar serviços nas recuperações judiciais das empresas que ele perseguiu? Ora, isso claramente é uma vantagem ilícita. Acho que o Sérgio Moro deve ser investigado profundamente. E a prescrição desses delitos que merecem ser investigados estão muito longe ainda. E a investigação abrange também os procuradores da Lava Jato, lá de Curitiba, e também a deputada Rosângela Moro, né? Que também está dentro desse pedido de investigação do STF. Investigada como coautora pelo despacho do ministro Toffoli. Pois é, ela que quer ser candidata a prefeita, né? Diz que tem pretensões de ser candidata a prefeita de Curitiba. Tá aí. Estamos diante de casos graves e, na verdade, vamos lembrar que as ações realizadas pelo senhor Sérgio Moro geraram uma desestruturação da democracia brasileira. Não fosse as suas ações, que já foram denunciadas pelo Supremo Tribunal Federal, de persecução de pessoas, de, vamos dizer, fajutamente liberação de delações premiadas forjadas
no meio de um processo eleitoral, o abuso de autoridade do sequestro do ex-presidente Lula, cujo processo foi inteiramente anulado. Nós não teríamos o dia 8 de janeiro, porque não teríamos chegado ao problema eleitoral realizado por ele, que foi a eleição do Bolsonaro. Só foi eleito porque ele, Sérgio Moro, sequestrou um candidato. A história brasileira, neste momento, é impressionante. Como, em que pese tudo que o Sérgio Moro fez, com esta organização criminosa, porque é assim que há o deferimento da investigação do Toffoli, como uma organização criminosa, nós não teríamos tido a estruturação da extrema-direita que realizou o dia 8 de janeiro. Tudo está vinculado à sua atuação integralista. Veja, é uma opinião jurídica e política. Eu tenho dito repetidamente que aqueles que dizem que os presos do dia 8 de janeiro são presos políticos, são efetivamente presos políticos, porque cometeram crimes políticos. Os crimes contra a democracia são crimes políticos, e a Constituição prevê crimes políticos. Por isso, quando analisamos esses atos jurídicos, é preciso dar os contornos políticos relevantes e necessários. E o Sérgio Moro desviou da sua função para persecução. Além do que o ministro aqui fala em relação aos seus desafetos embargadores, desviou da sua função para perseguir políticos. Assim ele prendeu e sequestrou o Lula. Não fosse isso, o resultado da história do país teria sido outro. Só uma observação, né? Se ela realmente tem a intenção de ser candidata à Prefeitura de Curitiba, ela perderia o mandato de deputada eleita por São Paulo, né? Ela não poderia transferir só o título para o Paraná, porque aí você quebra o pacto federativo. Então, ela teria que dar um jeito de resolver essa situação. Primeiro, você tem que resolver onde eles moram, né? Exatamente. Vocês moram em São Paulo, vocês moram em Curitiba, vocês moram em Brasília. E uma observação, é porque é o seguinte, é porque eles transferiram fajutamente os seus títulos para São Paulo, nunca lá moravam, e por isso, exatamente por isso, o Sérgio Moro não pôde ser candidato de São Paulo. Acontece que não houve impugnação da candidatura dela em tempo hábil. Portanto, a eleição dela para São Paulo decorreu de uma fraude. Doutor Fernando, a essa altura, manter o mandato de senador para o Moro é fundamental, né? Ele, seu mandato, ele está muito mais frágil e o efeito desse processo é muito mais pesado, né? O mandato funciona como um baita escudo durante essa investigação, não? Olha, eu tenho dito que parece que o Supremo Tribunal Federal se encaminha lentamente a rever a sua posição sobre a questão do foro de prerrogativa. Veja, o Código de Processo Penal fez um dispositivo no qual o foro de prerrogativa permanece mesmo depois do cargo. O Supremo Tribunal Federal julgou esse artigo inconstitucional. Só que, da mesma maneira que o Supremo reviu a sua posição equivocada em relação à prisão de segunda instância, na verdade, em relação à presunção de inocência, e esta ida e vinda que gerou a injusta condenação do Lula, está o Supremo a se encaminhar, talvez, de uma revisão disso. Por exemplo, manter o foro de prerrogativa ao Bolsonaro não me parece o seu interesse, mas acho que ele deve ser mantido no Supremo Tribunal Federal. Os crimes cometidos por Bolsonaro na presidência da República deveriam ser julgados no Supremo Tribunal Federal. Aqui, essa decisão, em relação ao Sérgio Moro,
Veja que tem essa delicadeza. Os fatos foram cometidos antes, mas a Procuradoria da República fez o pedido de investigação ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, me parece que enquanto ele permanece no cargo, ele continua sob ataque do Supremo Tribunal Federal. E, na verdade, da mesma maneira com que o Supremo não declinou a competência dos crimes cometidos pelos golpistas, porque entendeu que há ainda pessoas com foro de prerrogativa sendo investigados, aqui, nesses crimes cometidos pelo Bolsonaro, pelo Sérgio Moro, pode ter pessoas que agiram em conjunto com ele e estavam no poder. Bom, veja, ele foi visitado, por exemplo, por um ministro, que foi nomeado ministro depois, durante a campanha eleitoral. Quem nos diz que não há uma investigação no Supremo Tribunal Federal, que ainda não sabemos, sobre envolvimento de outras pessoas? Esses fatos vazam algumas vezes à imprensa, mas são inúmeras investigações sobre os atos golpistas e sobre a Lava Jato que podem estar imbricadas. E tem outra que a gente está esquecendo. E tem outra, professor Fernando, que a gente está esquecendo. Há que se relembrar, por exemplo, algumas decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aquele de Porto Alegre, algumas decisões e algumas coisas que não estão bem contadas ali. O caso da juíza Gabriela Hart, você se lembra? Que ficou no lugar do Moro e cujo pai foi apontado como suspeito, né, de vender segredos da Petrobras para uma empresa canadense. Nós falamos muito disso aqui no ICL. Quer dizer, há várias coisas ali ao redor de Curitiba, da justiça em Curitiba, que precisam ser investigadas. Não pode... Olha, Gabriela, veja, diga. Essa decisão do Toffoli, citando a Procuradoria da República, diz que havia uma pessoa que se apresentava constantemente ao Tony, que é quem relatou toda essa ação criminosa do Moro, e que se apresentava como membro da ABIN. Pode ser membro da ABIN ou não, mas até que ponto nós podemos ter aqui envolvimentos imbricados até de militares de alta patente nisso? Não sabemos. Veja, são início de investigação, mas até que ponto os atos golpistas não estão todos conectados? Seja os atos da Lava Jato, seja os atos do dia 8 de janeiro, eles estão de alguma maneira conectados, e por isso o Supremo Tribunal Federal está cuidando com muita calma disso. Pode ser que alguma hora decline a competência, mas acho que o Moro deve estar muito assustado, porque sabe dos crimes que cometeu e está minimizando essa situação. Mas o caminho para ele perder o mandato parece que está, vamos dizer, acimentado no Tribunal Regional lá do Paraná. E mesmo perdendo o mandato, não sabemos se o Supremo Tribunal Federal vai declinar ou não a competência. Respondendo à pergunta, pode, ao contrário, ser um grave problema. Acredito que as lesões que essas pessoas fizeram às instituições, as lesões que o Bolsonaro fez em atacar o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira, cujo Moro fez parte, inclusive perseguindo não só desembargador do Tribunal Regional Federal, mas veja, há uma passagem muito importante no voto do Gilmar Mendes, que o Gilmar conta que o Moro teria levado um servidor para investigar ministros, tentar chantagear ministros como o próprio Toffoli. Portanto, é o seguinte, o judiciário dará o troco, e não é revanchismo. Quer dizer o seguinte, a rede que eles tinham montado para ficar imunes às investigações
caiu. E essas ilegalidades virão à tona. É isso, doutor Fernando Fernandes. Muito obrigada. É sempre um prazer ouvir o senhor por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço a vocês. Boa noite. Boa noite, querido. Chico Sá continua com a gente. Tem uma cena muito importante, Chico Sá, que está circulando aqui nas redes sociais. E é um exemplo desse ódio visceral, né, que as pessoas têm da esquerda e também da Marielle, né, como um símbolo da luta contra as milícias e contra a violência no Rio de Janeiro. Eu quero trazer aqui o caso desse homem, a gente que está demonstrando aqui, a gente está colocando na nossa tela agora um vídeo, vou pedir para você que está nos acompanhando apenas por áudio. Exatamente, esse vídeo é um homem que ele entra num bar e ele simplesmente resolve destruir a placa da vereadora Marielle. Num restaurante, esse restaurante fica em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A gente tem o vídeo com áudio também, vamos assistir? A gente não tem o áudio, a gente tem só essa imagem, exatamente, sem o áudio, mas dá para ver perfeitamente, né, ele quebrando, aí agora a gente colocou em tela cheia, dá para ver direitinho o momento que ele quebra a placa da vereadora Marielle Franco. Primeiro ele joga um quadro do Lula no chão, olha lá, pegou aí o quadro, ele joga no chão e depois ele quebra a placa da Marielle. E isso é muito simbólico porque a vereadora Marielle Franco foi brutalmente assassinada 5 anos atrás e provoca esse ódio visceral nesse cidadão, né, Chico Sá, que se vê no direito de entrar no bar. É o ódio com o desespero, né? É o desespero bolsonarista, né, Chico? Pois é, não, é o puro sumo do bolsonarismo, ainda tomado por esse ódio todo, né? Mais de um ano depois da eleição, esse senhor tomado por esse ódio todo, o moço do restaurante fica tentando segurar a situação ali, pedir desculpa a família que estava na mesa, ele invade esse restaurante, que é um restaurante tradicional lá do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e faz esse espetáculo sinistro, né? Um espetáculo medonho, ainda tomado por todo aquele ódio de quem não aceitou perder democraticamente. É um sentimento que aí foi esse senhor que quebrou o quadro do Lula e a placa da Marielle. Mas é um sentimento que, infelizmente, ainda está nos corações e mentes do bolsonarismo. Eles continuam tomados por muito ódio até agora. Isso é maluquice total. É lamentável, para dizer o mínimo. Em breve, em março, a gente também vai ter o aniversário da morte de Marielle e a gente vê uma cena como essa, é algo que realmente é muito chocante. Chico, quero te agradecer muito por hoje, querido. Infelizmente, a gente terminar assim, com esse símbolo da violência, do ódio e do bolsonarismo. Mas é sempre um prazer falar contigo. Essa semana vem aí muita notícia, a gente conversa amanhã. Um beijo. Prazer sempre, Gabi, Chico, audiência. Beijo, até a próxima. Beijo, Chico. E aproveitando para a gente mandar um beijo aqui para a nossa querida Heloísa Vilela, que está de aniversário hoje, né? Ai, é verdade. Elô, parabéns aqui à distância. Um beijo para Elô. Nosso abraço à distância. Aí, Chico também quer mandar. Parabéns, Elô. Nossa aí, guerreira Heloísa Vilela. É isso aí, com certeza. A gente dá um beijo nela na quarta-feira também, virtualmente aqui, quando ela vai vir no ICL trazer as informações e reportagem para a gente. Mas já fica aí o nosso recado para nossa querida e brava repórter Elô. Olha só, gente, lembrando que está chegando o Mapa da Mina de 2024, evento que o Eduardo Moreira faz todos os anos, previsões das oportunidades de investimento, também análise de mercado para esse ano que está começando. Ele te ajuda a fugir das armadilhas dos bancos. É isso mesmo. E olha, os bancos e as corretoras de investimento, eles costumam cobrar por esse serviço, esse tipo de informação em eventos exclusivos. E a gente aqui no ICL vai oferecer para todo mundo de graça. E só um spoiler para você ver por que vale a pena fazer, aliás, acompanhar esse conteúdo, porque ele vai ser gratuito. Porque ano passado o Eduardo Moreira acertou todas as previsões, tá bom, Chico Pinheiro? Para você, todas as previsões. Então fica de olho. Dá mais certo que o mercado, até que o banco, né,
Foi o Banco Mundial, né, que a presidente do banco encontrou com o presidente Lula lá em Hiroshima e falou: o Brasil vai crescer ali 0,8%. O Lula falou: acho que a senhora está errada. Olha só, Eduardo Moreira também não erra aqui, não dá para perder essa oportunidade. Vai ser agora, domingo, agora não, né? Agora, dia 28, vai ser num domingo, às 8 horas da noite. Anota na agenda e se inscreve, edu1.com.br/N2. Você fica agora com espiritualidade. Olha só, vai começar a partir de agora Espiritualidade na Ação, 7h30 da noite. Vamos começar agora. Boa noite para você que me acompanhou até aqui. Boa noite, Chico Pinheiro. Até amanhã. Boa noite. Coragem, hoje é segunda-feira. Vamos nessa. Coragem. Vamos lá. Nessa. Quer saber o que está acontecendo com a economia do Brasil e do mundo? E de quebra saber quais são as minhas previsões para os mercados e para os investimentos em 2024? Todo ano a gente realiza um encontro chamado Mapa da Mina, um encontro que é um sucesso. Centenas de milhares de pessoas assistem a essas aulas. E em 2023, a gente acertou absolutamente tudo que a gente previu. O de 2024 vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite. E para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É gratuito participar. Eu tenho certeza que você vai dar muito proveito para um encontro como esse e vai te ajudar ao longo de todo o ano, seja lá a sua atividade. Se inscreve agora e a gente se encontra lá.